Bom, pessoal, dando sequência à nossa apostila, nós temos agora a parte teórica do cubo de um binômio, tá bom? Continuamos em produtos notáveis. Então, a gente já viu lá a diferença entre dois quadrados, o quadrado de uma soma, o quadrado de uma subtração, tá bom? Agora ele dá aqui o nome de cubo de um binômio, né? Que nada mais é também do que o cubo de uma soma ou o cubo da diferença, o cubo de uma subtração, tá bom? É a mesma ideia do quadrado lá, né? O trinômio quadrado perfeito. Você tinha lá o quadrado, né? Quadrado de uma soma, ou quadrado de uma diferença. Aqui você vai ter, só que agora elevado a 3, o cubo dessa soma, o cubo dessa diferença. Olha aqui, ele traz para a gente, ó, as expressões aqui. Deixa eu dar mais um pouquinho de zoom. A caneta. Ok? Ele traz para a gente aqui, ó, olha, o cubo de uma soma ou o cubo de uma diferença. Tá bem? Olha lá, então o cubo de uma diferença, tá bom? O cubo de um binômio é o nome que ele pode dar também, tá bom? Como é que a gente resolve isso? Né? É claro que nós temos aqui, ó, toda vez que você tem o cubo dela, A mais B elevado a 3. O que é isso? A gente poderia escrever como sendo A mais B, que multiplica A mais B, que multiplica A mais B. Ok? Continua sendo um produto, né? Porque elevado ao cubo é esse número que é o A mais B, multiplicado por ele 3 vezes. Isso é uma potenciação, regra de potenciação, tá bom? Eu poderia reescrever isso aqui como sendo A mais B, e aqui, ó, eu tenho o quê? A mais B que multiplica A mais B é A mais B ao quadrado. E aqui eu volto a ter o quadrado de uma soma, ok? Quadrado de uma soma. E é isso que o material didático nosso traz, olha. Essa segunda linha aqui, ó, ele já desenvolve aqui o quadrado de uma soma, né? Olha aqui, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Ele faz esse desenvolvimento. Depois desse desenvolvimento, ele aplica a distributiva, ó. Aqui eu saio, igual está no material ali, A mais B, que multiplica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? E agora ele sai aplicando a distributiva aqui. Esse vezes esse vezes esse, e o A vezes o B ao quadrado. E aqui a mesma coisa, ele sai aplicando o chuveirinho, tá bom? A distributiva. Quando ele termina de fazer essa distributiva, e aí começa a somar os termos semelhantes, ele cai nessa expressãozinha aqui. A ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Tá? É uma expressão difícil. Né? Se o TQP, né, o trinômio quadrado perfeito, ele tem uma certa dificuldade para a gente decorar, mas ele é até que simples, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa expressão aqui ao cubo, ela é mais difícil de ser decorada, né? Tem aqui em cinza também que ele trouxe para a gente, ó. Ela é um pouquinho mais difícil de ser decorada. Então, eu não gosto muito de decoreba, tá? Mas vai ter que saber isso. Professor, na prova você vai exigir esse tipo de coisa? Não, eu numa prova eu costumo dar essa formulinha, deixo ela ali, eu quero mais que o aluno aprenda a desenvolver os cálculos e saiba trabalhar com isso. Mas e no vestibular? Como é que nós vamos fazer? Claro, o vestibular está longe, vocês vão resolver exercício ainda muitas vezes. Mas precisa decorar? Não, também. Eu, durante muito tempo, fiquei procurando coisas na minha formação para não ficar decorando tanta fórmula, né? Isso aqui a gente vai aprender no ensino médio, que é um binômio de Newton, a gente vai aprender, né, o teorema binomial,
e vai ter lá alguns procedimentos para chegar nessas operações aqui sem ter tanto trabalho, sem precisar ficar decorando a fórmula, tá bem? Além disso, como o teorema binomial também tem uma certa dificuldade, às vezes, para desenvolver, né? O aluno acaba esquecendo, se ele não está estudando com muita frequência, eu conheço um método prático, tá? Que a hora que eu passar o método prático vai parecer um pouquinho complicado, mas depois que a gente treina bastante, fica bacana, tá? Eu mesmo uso o método prático nas minhas provas e ajuda bem porque eu nunca esqueço ele. Eu já vi professor, porque, por exemplo, o cubo, né, o cubo dessa soma é até que fácil. O cara consegue, realizando muitos exercícios, ele acaba memorizando a fórmula. Mas eu poderia aparecer como A mais B elevado a qualquer expoente. Ó. Posso elevar a 4, ou poderia elevar a 5. Tá? Uma vez num concurso meu apareceu A mais B elevado a 5, até mesmo em prova. Eu vi muito colega meu sofrendo ali, porque não lembrava o teorema binomial para conseguir desenvolver isso aqui. E aí ter que desenrolar essa conta manualmente ficou bem complicado. E aí, às vezes, esse procedimentozinho prático aí ajuda bastante, tá? Então, ao final dessa aula aqui, eu vou passar para quem tiver curiosidade, não é obrigatório, porque a gente não vai exigir expoentes ali 4, 5, 6 muito grandes, não. A gente vai parar aqui no ano no nível 3, tá? Que é o cubo. Então, mas quem tiver curiosidade, eu vou passar ao final do vídeo aqui esse método prático, tá ok? Bom, óbvio que além de você não precisar decorar sempre, nada te impede de montar a conta. Tá? Se você tem aqui, como eu tinha feito anteriormente, esse A mais B ao cubo. Ah, professor, esqueci a fórmula, estou numa prova aqui, esqueci. Gente, monta aí A mais B multiplicado por o quadrado, né, que a gente tinha já mostrado, e aplica a distributiva e você vai chegar do mesmo jeito, né? É a mesma coisa aqui. E aí você sai, vai te dar um trabalho maior numa prova, mas pelo menos você não fica sem responder a questão, tá bom? Só por não lembrar uma fórmula. Eu passo meus alunos do terceiro ano, esqueceu a fórmula, o importante é lembrar os conceitos de como chegar nela. E aí te dá um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos você chega, tá bom? Nada te impede de fazer isso. Bom, agora, depois que você entendeu o que é o cubo de uma soma, né, o importante é a gente conseguir aplicar isso, tá? Aplicar isso dentro de exercícios. Professor, mas só tem o cubo da soma? Não, tem o cubo da diferença também, tá? Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Porque eu tenho dois exemplos aqui, ó, que eu vou desenvolver. Vou pegar eles, vou jogar para a lousa, para que eu possa desenvolver esse cálculo aqui. Então tá aqui o meu primeiro exemplo e o segundo exemplo. Ó, assim, nós temos o seguinte. Nós temos a nossa fórmula como sendo A mais B, por ela aqui embaixo, A mais B ao cubo como sendo A ao cubo mais toma ali 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais B ao cubo. Ok? A ao cubo mais 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais B ao cubo. Essa é a nossa formulinha, tá ok? Eu vou reproduzi-la para conseguir resolver o exercício, o exemplo 1 agora. Ó. No exemplo 1 eu tenho x mais y ao cubo. Como fica isso? O que eu tenho aqui? Ó? É o cubo do primeiro elemento. Então, quem é o primeiro elemento? O x. Então, eu tenho x ao cubo.
mais 3 vezes o primeiro elemento ao quadrado. Então, meu primeiro elemento agora é o x, então x ao quadrado, vezes o segundo elemento, que é o y, ok? Mais 3 vezes o primeiro elemento, que é o x, vezes o quadrado do segundo elemento, então y ao quadrado. Olha só, estou seguindo a formulinha aqui. Mais o cubo do segundo elemento, mais o cubo do segundo elemento. É isso, ok? Então, em toda expressão que aparecer, eu só vou substituir usando a minha formulinha aqui, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Que eu fiz agora, que eu vou ter que usar no segundo exemplo. A ao cubo mais 3a quadrado b, mais aquilo ali. Ok, agora o meu segundo exemplo, ó, já é um pouquinho mais difícil, porque eu tenho 2x mais 1 ao cubo, ok? A minha expressão diz o quê? O cubo do primeiro elemento, né? É a ao cubo. Quem é o primeiro elemento? É o 2x. Então, eu tenho 2x dentro do parênteses, né? Não me cometam o erro de colocar fora do parênteses, tá bom? Porque eu já vi muito aluno fazer isso aqui, ó. Ah, é o cubo do primeiro. Ele vem e faz isso aqui. Isso não existe, porque aqui você está elevando apenas o x ao cubo. E eu quero o número todo ao cubo. Então, é 2x ao cubo. Ó. Olha só, é o primeiro elemento ao cubo. Quem é o primeiro elemento? O 2x. Ok? Então, 2x ao cubo. Mais 3 vezes o primeiro elemento, ó, de novo ele dentro do parênteses, ao quadrado. Vezes, olha aqui, ó, vezes o segundo elemento, sem estar elevado a expoente nenhum. O segundo elemento é o 1, então vezes 1, tá? Então, ó, 3 vezes o primeiro elemento ao quadrado, vezes o segundo elemento. É isso que a fórmula está dizendo. Mais, olha agora, 3 vezes o primeiro elemento, que é o 2x, 3 vezes o primeiro elemento, que é o 2x, vezes o segundo elemento ao quadrado. O segundo elemento é o 1, 1 ao quadrado, ok? 1 ao quadrado. E agora eu tenho mais o último elemento, que é o 1, segundo elemento, elevado a 3, ok? É isso que está sendo dito na minha fórmula. Então, a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Então, eu pego o primeiro elemento, o segundo elemento e vou seguindo a formulinha, tá? E agora? Agora é só eu desenvolver essas contas todas. 2x ao cubo, 2 ao cubo é 8, né? 2 ao cubo é 8. E o x ao cubo, fiquei com x ao cubo. Mais 3 vezes 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Tudo bem? Facinho, né, pessoal? Estamos aqui aplicando a ideia de potenciação que a gente aprendeu no primeiro bimestre, agora a gente está aplicando. Ó. 2 ao quadrado é 4. E o x ao quadrado, x ao quadrado. Vezes. Esse 1 ao quadrado vai dar 1, né? 3 vezes 2x, então, ó, mais 3 vezes 2x vezes 1. Fiquei com 6x. Ok? Então, disso aqui, saiu 6x. Mais 1 ao cubo é 1 mesmo. Tá bom? O que falta eu fazer aqui ainda? Eu ainda não acabei essa operação aqui, ó.
essa operação aqui ainda não acabou, né? Tem uma multiplicação ali. Então, ó, 8x ao cubo mais essa multiplicação eu vou fazer 12, ordem dos fatores não altera o produto. Ó, eu tenho isso aqui, 3 vezes 4 vezes x ao quadrado, tá bom? Então, 3 vezes 4 deu 12x, 12x ao quadrado, mais 6x mais 1, tá bem? Simplesinho assim. Vamos só fazendo as operações. Tem algum termo semelhante para eu somar aqui? Não. Então é o fim da conta, tá bom? É o fim da conta. Espero que vocês peguem um caderno aí, uma folha, tentem fazer junto comigo essas operações para vocês irem treinando, tá bom? Não adianta só ficar olhando para o vídeo aqui. Vamos treinando, resolvendo aí junto com o caderno, tá? Fazendo junto comigo. Qualquer dúvida vocês me enviem aí. Professor, não entendi aquela passagem ali. Bom, vou voltar agora para a minha apostila para ver o cubo deu uma diferença. Então eu volto aqui. E eu tenho aqui embaixo o cubo da diferença de dois termos. Tá? Nesse campo aqui, gente, eles vão deixar pedir para vocês desenvolverem a conta. Então, olha só, ele me deu agora, ó, o A menos B está aqui, tá? O A menos B ao cubo. E ele disse o quê? Que eu posso escrever isso como sendo A menos B, que multiplica A menos B, que multiplica A menos B. Né? Potência ali, multiplicando 3 vezes esse número. E eu posso sair como sendo uma igualdade de A menos B, que multiplica A menos B ao quadrado, ok? Isso aqui vezes ele mesmo é esse número A menos B ao quadrado, tá bom? Então, ele sai com isso aqui. E depois ele desenvolve aquele o quadrado de uma diferença aqui, né? Então, eu tenho A menos B, que vai multiplicar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora ele quer que você aplique a distributiva aqui. É isso que ele quer nesse problema. Aqui, aqui e aqui. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. Assim como foi feito na adição em cima, você vai fazer na subtração. Ao final, você vai somar ou subtrair os termos semelhantes e vai colocar nesse campo aqui, tá bom? Que é o que ele quer. Você vai terminar isso. Qual é o objetivo? É que você chegue nesse valor aqui, ó, nessa expressãozinha, tá bom? Que vai resultar como sendo A menos B ao cubo igual a A ao cubo menos 3A quadrado B mais 3AB quadrado menos B ao cubo. Observe que a única diferença que tem de um para o outro é o sinal, tá bom? No sinal anterior, ó, na adição, era tudo adição. Aqui agora, ó, entraram sinais de subtração. Os elementos são os mesmos na formulinha, tá? Só mudaram os sinais. Só mudaram os sinais. Então, na hora de você desenvolver esse cálculo, você vai jogar aqui e vai chegar nesses valores aí, tá bom? Professor, e na hora de memorizar, como é que eu vou saber onde é menos, onde é mais? Perceba que quando é a subtração, os sinais negativos e positivos, eles se intercalam, tá bom? Começa com um negativo, depois passa para um positivo. E depois termina com um negativo de novo. Então, menos, mais e menos. Era assim que eu decorava, é assim que eu memorizo até hoje também.
bom? São intercalados, tá? Começa com menos, vem o mais e depois um menos de novo, tá? Outra observação. Quando eu tinha lá a adição ao quadrado, me saíam 3 termos, ó, a quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, olha só, era ao quadrado, eu tinha 3 elementos. A ao quadrado é 1, 2ab é o segundo termo, b ao quadrado é o terceiro termo. Observe que agora, se o meu expoente é 3, eu tenho 4 termos. Ó. 1, 2, 3 e 4. Então, eu sempre ganho um termo a mais ao meu expoente. Se o meu expoente fosse 4, eu teria 5 termos. Tá? Se o meu expoente fosse 5, eu teria 6 termos. Então, é uma percepção também para a gente ter aí. Tá? De que sempre eu tenho um termo a mais do que o do valor do meu expoente. E os sinais são intercalados. Tá? Menos, mais, menos. Bem? Bom, tem alguns exemplos aqui. Vamos recortar e jogar lá para a gente fazer também. Então, o meu primeiro exemplo, eu tenho x menos y elevado a 3. Como era a minha formulinha mesmo, eu tenho aqui o a mais b ao cubo é igual ao cubo do primeiro, começo com o sinal de menos, 3a quadrado b, mais, ó, inverti, se eu comecei com menos, agora é mais, 3ab quadrado menos o b ao cubo. Então, ó, comecei com menos, passei para mais e agora menos, tá ok? Então, eu vou desenvolver aqui, ó. O primeiro termo, que é o x, vai ser elevado ao cubo. Olha lá. Menos agora, sinal de menos. Eu tenho 3 que multiplica o primeiro termo ao quadrado, então x ao quadrado. E multiplica o segundo sozinho, y, 3x quadrado y. Agora o sinal de mais, ó, intercalando, tenho 3 de novo, multiplicando o primeiro termo, que é x, e multiplicando o segundo termo ao quadrado. Né? E finalizo com o menos de novo, intercalando o cubo do segundo elemento. Ok? E aí eu fiquei com 1, 2, 3, 4 termos. Maravilha! Só isso que era para fazer. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. No segundo exemplo, eu já tenho 2x menos 1 ao cubo. Ao cubo. Então, eu tenho o cubo do primeiro elemento, então aqui é o primeiro termo, e aqui é o segundo termo, né? O cubo de uma diferença. 2x, olha só, dentro do parênteses, vão fazendo comigo aí num papel, o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo. E o segundo termo é o número 1 mesmo, não vai mudar nada, né? Agora, se era menos lá, fica mais. Olha como eu alternei o sinal, né? De menos para mais. 3 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o quadrado do segundo termo. Olha lá. Menos, olha como eu alternei de novo o sinal, ó. Menos, mais e agora menos, ok? O cubo do segundo termo, 1 ao cubo. Simples assim.
Agora eu saio calculando. Vou fazer de outra cor. Vou fazer roxinho. 2x ao cubo, 2 ao cubo é 8. 8x ao cubo. Menos. Antes de fazer essa multiplicação, eu preciso resolver a potenciação, tá bom? A potência vem primeiro. Então, eu mantenho 3 multiplicando 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Vezes 1 dá ele mesmo, tá bom? Eu tenho essa multiplicação toda aqui para fazer, né? Mais. Resolvendo a potenciação primeiro vai dar 1, não muda nada, né? Tem que fazer essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 2 vezes x, 6x. Ok? 3 vezes 2 vezes x, 6x. Menos 1 ao cubo, 1. Ok? Então, ó, 8x ao cubo, para finalizar. 3 vezes 4 vezes x ao quadrado, 12x ao quadrado. Mais 6x menos 1. Tá? Não tenho nenhum termo semelhante mais aqui, a minha expressão acaba nisso. A minha expressão acaba nisso aí mesmo. Ok? Observe os sinais, ó, como ficou intercalado, menos e menos, tá bom? Não mudou nada. Bom, então isso foi para a gente dar uma boa treinada aí, tá? Além desses exemplos, eu vou resolver na página 9 o exercício 1, letra D, que envolve fração ali, eu vou fazer para a gente ver. E o exercício 2 também, que eu achei o mais complicadinho ali, eu vou fazê-lo. Enquanto isso, vocês vão treinando com o item A, B e C do primeiro exercício. E depois o terceiro exercício como tarefa também. Então, o que eu tinha para apresentar era isso, né, sobre o cubo de um binômio, né, o cubo da soma ou o cubo da diferença, tá bem? Só a aplicação da fórmula, tá? Temos a fórmula e aí é só aplicá-la. Para quem tem interesse, eu vou mostrar o método prático aqui do desenvolvimento. Tá? Vou fazer tanto para o cubo da soma, quanto também elevado à quarta potência. Olha só, quem quiser continua comigo, quem não quiser, fim do vídeo aqui, tá bom? Só como curiosidade. Método prático. Método prático. No ensino, no 9º ano, vocês aprenderam como? A mais B ao cubo como sendo A mais B que multiplica A mais B ao quadrado, não é? E aí, como que você faz? Você expande isso aqui, A mais B, multiplicado por A quadrado, mais 2AB, mais B quadrado. E aí você sai aplicando a distributiva, não é? Foi assim que a gente aprendeu até agora. No ensino médio, você conserva essa ideia também, mas além dela, a gente aprende o binômio de Newton, né, o teorema binomial, para calcular isso aqui. Mas ainda assim, eu acho que às vezes é meio complexo o teorema binomial, tá? Então eu tenho um método prático. Método prático, porque eu passei para o 9º ano lá e eu percebi que eles não aprenderam esse método prático, não. 9º ano não, 3º ano, prático. Então, eu já vou deixar para vocês saberem, quando chegarem lá na frente, que existe um método prático para isso. Ó. A mais B ao cubo. Tá? Como saber isso direto? Sem decorar, né? Olha só o que eu posso fazer. Eu sempre vou começar com o meu primeiro elemento elevado a 3, ao expoente que está no problema. Se o expoente era 3, eu começo com A ao cubo. Beleza. Esse é o ponto de partida. Primeiro elemento elevado ao expoente. Para o segundo elemento, eu gero um tombo aqui, ó. Esse 3 aqui vai gerar um tombo aqui, ó. Então ele aparece aqui como 3 multiplicando. Olha só, eu dei o tombo nele aqui, ele veio para cá, tá bom? Por isso que eu chamo de método do tombamento, né? Não tem nada a ver. Mas é porque eu dou um tombo logo no início com ele aqui. E esse 3 vai multiplicar o A
Só que agora, se eu comecei com o expoente 3, esse A aqui vai diminuir um expoente, A ao quadrado. Gente, isso aqui, o seu fundamento desse método prático é o teorema binomial que a gente vai aprender no ensino médio. Mas aqui é só uma decorebinha, aqui, um jeitinho que eu aprendi aí para não ficar decorando, né, o método binomial. Então, ó, eu comecei com o primeiro elemento elevado ao expoente. Dou o tombo nesse expoente, dou o tombo nele, e coloco o A com um expoente a menos. E multiplico por B. O B começa com o expoente 1. Tá? Então, olha só, o A vai decrescendo o seu expoente, enquanto isso o B vai aumentando. Vai prestando atenção. Ó. Agora vem a passagem mais difícil, um pouquinho mais difícil. Para o próximo coeficiente que vai aparecer aqui, para multiplicar, eu faço a seguinte operação. 3 vezes 2, 6. 6. Deveria colocar o 6 aqui? Não. Olha só. Esse termo é o segundo termo, né? Porque aqui é o meu primeiro termo. Esse aqui é o meu segundo. Então, se o 3 vezes 2 deu 6, eu divido pela posição que ele está. Então, 3 vezes 2 é 6, dividido por 2 dá 3 mesmo. Ok? Então, eu volto aqui. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. Professor, que complexo. Como é a primeira vez que você está vendo, fica um pouquinho complexo. Depois que você acostuma com esse método, fica muito fácil de ser trabalhado, viu, gente? Porque tem muita gente que numa prova sofre com esse tipo de expressão aqui, tá? Sofre demais. Esse método aqui ajuda. Já pensou você ter que ficar aplicando a distributiva numa operação dessa aqui, ó, elevado a 5? Nossa, vai ficar meia hora só para terminar essa multiplicação toda. Desse método prático aqui, eu saio direto. Então, ó, 3 vezes 2 é 6, dividido pela posição do termo, que é o segundo, deu 3. O A vai diminuir uma potência. Se era potência 2, fica potência 1. Então, nem ponho mais. E o B, que tinha expoente 1, ganha expoente 2. Ok? Olha lá, expoente 2. Bom, eu já tenho um termo, dois termos, três termos. Só falta o último, que vai ser B ao cubo. Então, eu começo com o primeiro elevado ao expoente e o último também elevado ao expoente. Ok? Nossa, que difícil. Não, aos pouquinhos a gente vai melhorando. Vamos fazer um outro exemplo. Ó. A mais B elevado a 4. Elevado a 4. Quantos termos terão? Se no cubo eu tinha 4 termos, no elevado a 4 eu terei 5 termos. Tá? Eu começo com quem? Com o primeiro termo elevado à quarta potência. Mais, dou tombo no 4. 4 que multiplica A, que multiplica B. O A vai ter o expoente 3 porque ele perdeu 1. E o B começa com o expoente 1. Joia. 4 vezes 3 é 12. Divide por 2 porque é a posição do termo, eu tenho 6. 6 que multiplica A, que multiplica B. Esse A vai perder um expoente, vai ficar com 2. E esse aqui também vai ficar com 2. Ganhou um a mais, né? Próximo. 6 vezes 2, 12. Só que agora a posição desse termo é o terceiro termo. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 que multiplica A, que multiplica B. O A agora perde um expoente, ele fica com 1 mesmo. E o B, que estava com 2, ele ganha 1, ele fica com 3. Beleza? Ó, já tenho 1, 2, 3, 4 termos. Só falta o último, que é o B elevado a 4. Então, eu comecei com A elevado a 4 e finalizei com B elevado a 4. Professor, mas e se fosse a diferença aqui, ó? A menos B elevado a 4. Mesma coisa, gente. Repete tudo isso aqui, ó. Só troca o sinal. Começa com menos 4A ao cubo B mais 6A quadrado B quadrado
E agora inverte aqui, tá? Que era mais, então aqui ficou menos. 4ab ao cubo mais b à quarta. Tá joia? Então eu comecei com menos, passei para mais, virei menos e finalizei com mais, tá bom? Eu vou alternando os sinais ali, mas veja que os elementos são os mesmos, tá bom? É isso. Espero que tenha entendido aí a ideia desse método prático. Aos pouquinhos a gente vai treinando bastante e ele é bem simples de ser desenvolvido. Eu mesmo não decoro isso aqui não. Tem professor que decora, tem aluno que decora, tal, colega meu de graduação decorava. Eu aprendi um método prático e eu saía desenvolvendo um método prático aí na prova e já era, tá? Espero ter ajudado. Vou resolver os exercícios agora da página 9. Até!